Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil, sempre trazendo aqui os grandes personagens que fazem do time Brasil uma potência olímpica cada vez mais forte ao redor do mundo. Dirigentes, jogadores, treinadores, todo mundo passa por aqui para falar um pouco sobre esse trabalho incrível que é feito para transformar o time Brasil nessa potência olímpica. Como sempre, eu gostaria de lembrar a todos que se inscrevam no nosso YouTube do Time Brasil e também no Spotify do Time Brasil para receber as notificações dos nossos novos episódios. E se você acompanha o COBcast com frequência, já percebeu que aumentou a nossa frequência de programas. Agora, até os Jogos Olímpicos, teremos mais programas no ar. A gente vai trazer muitos personagens aqui que, se Deus quiser, farão uma grande campanha lá em Paris. É o que eu espero da nossa convidada de hoje. Antes de chegar até ela, eu vou cumprimentar Daniel Varsano, que mais uma vez está aqui. A gente falou sobre você. Você voltou muito rápido, hein? Voltei. Foi um prazer ter você aqui novamente. É um prazer ter você aqui novamente. Você voltou muito rápido depois de Netinho do Taekwondo, foi seu último. Isso. Então, seja bem-vindo, Dani. Obrigado, Fabrício. Muito bom estar aqui, feliz com essa convidada mais que especial que você vai apresentar agora. Convidada mais que especial por quê? Apenas 2 medalhas olímpicas de prata, maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos em qualquer gênero, com 14 gols em Jogos Olímpicos, inúmeras conquistas pela seleção brasileira, hoje atacante do Flamengo. Cristiane, que prazer ter você aqui. A gente queria trazer você há muito tempo, facilitou a sua vinda para o Flamengo ter você aqui perto da gente. Primeira personagem do futebol que a gente traz aqui no COBcast. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo, falando um pouquinho sobre as Olimpíadas, expectativas, né? Tomara que eu vá, eu estou brigando, estou numa vaguinha, só vão 18, vai ser bastante competitivo para conseguir estar na lista, mas estou muito feliz de estar sendo sempre lembrada por conta dos Jogos Olímpicos e por estar servindo a seleção brasileira mais uma vez. Antes de falar de Jogos Olímpicos, hoje a gente está gravando no dia 17 de maio, sexta-feira, e a gente não pode falar de outra coisa que não o anúncio do Brasil, que aconteceu hoje como sede da Copa do Mundo de 2027, né? Copa do Mundo aqui no Brasil. Qual é o tamanho disso para o futebol feminino brasileiro? Assim, era inimaginável anos atrás. O que isso significa para vocês, jogadores, e vocês que vivem do futebol? Olha, é um sonho muito grande, né, que está acontecendo. Realmente, primeiro que a gente não imaginava, a gente sempre sonhava com a proporção do que tem se tornado o futebol feminino hoje dentro do nosso país. Foi algo que a gente contou durante muitos anos sem saber se de fato aconteceriam, disputando várias competições, inclusive Jogos Olímpicos, sem ter grandes ligas, sem ter uma liga forte, sem ter patrocínio, sem ter absolutamente nada. Então a gente sempre ficava se perguntando que horas que vão virar a chavinha para a nossa modalidade, que horas que ela vai começar a ser vista e de fato vai ser valorizada. E agora com essa Copa do Mundo tem se concretizado. Eu acho que não é somente o meu sonho ainda em atividade, mas principalmente das ex-atletas, das pioneiras, das atletas que começaram do nada, com tudo que se tem hoje, e principalmente para a nova geração, né, para as futuras gerações, para as meninas que sonham desde pequenininha acompanhando o futebol feminino, agora tendo oportunidade, sendo na nossa casa, vai ser muito mágico. Eu tô muito feliz, estou muito empolgada com esse momento. É um dia para festejar bastante. E a gente pode esperar você seguir um pouco mais para estar lá em 2027? Olha, eu não tinha feito as contas. Acho que ontem eu dei uma declaração para a FIFA, né? E aí, para mim, eu já estava passando já dos 40 e tralalá. Vou passar, tá, gente? Aí o rapaz falou assim, não, Cris, você vai estar com 42, porque a Formiga jogou a última Copa com 42. Eu fiz assim, olha, aí, não é uma ideia ruim não, hein? Mas eu não sei, né? Acho que tudo pode acontecer. Eu acredito que eu vou, de fato, colocar uma pedra em tudo assim que eu encerrar a minha carreira. E eu acredito que eu ainda estou muito bem, eu tenho me cuidado muito para as coisas acontecerem. Então, eu não sei. É muito doloroso, né, para a gente que serviu a seleção durante tanto tempo. De certa forma, um pouco até egoísmo nosso, porque a gente sabe que tem uma geração muito boa, muito importante que está vindo. Mas, cara, é o Brasil.
Imagina você jogar isso dentro da tua casa, com a tua família, com todo mundo acompanhando. É muito, muito mágico. Acho que é um estímulo até para você. Sem a Marta, acho que ela até já anunciou, né? Que Nada, vai mudar de então, ideia, exatamente. vai, conheço, Que a não. Olimpíadas ela vai se despedir, vai mudar de mas ideia. puta, Copa do Mundo no Brasil, Nada. acho que mexe com a cabeça de Mexe, vocês. né? Falando de vocês duas especificamente, né? Que estão nessa reta final, tem uma história incrível, estão beirando os 40 anos, mas São símbolos, né? são símbolos. Talvez mais do que uns Jogos Olímpicos, uma despedida numa Copa do Mundo no Brasil seria extremamente simbólico e incrível para vocês, né? Eu não sei nem como descrever, né? A gente... É que pesa muitos fatores, né? Quando a gente fala que a gente não quer mais. Tem pesos de todos os lados e cada uma, obviamente, individualmente sabe a hora de parar, sabe o que é bom, sabe o que é ruim. Mas é grandioso, né? Ter uma Copa do Mundo aqui em casa, onde a gente sabe que é a nossa torcida do nosso lado, os nossos familiares que não puderam, meu pai, minha mãe nunca puderam acompanhar uma Olimpíada sentada no estádio me vendo jogar, né? Então seria maravilhoso isso podendo acontecer, mas se não acontecer também, eu estou muito feliz e orgulhosa da gente ter trago isso para cá e quero estar envolvida de certa forma. E alguma coisa eu vou estar nesse bolo para estar participando e querendo vivenciar essa Copa no nosso país. Você já vivenciou alguns momentos parecidos, similares com o que a gente projeta aí para a Copa do Mundo de 2027, nos Jogos Olímpicos de 2016 e no PAN de 2007, que tiveram jogos com Maracanã lotado. Fala um pouco também desses momentos, Sim. relembra um pouco esses momentos que foram bem marcantes. Nossa, o nosso PAN, primeiro que foi grandioso, né? O futebol feminino pouquíssimo falado para a época, né? A gente sabe que tinha uma dificuldade muito grande, porque também não tínhamos muitos clubes, muitas equipes na época, não tinha tanta divulgação que se tem hoje. E aí a gente ter lotado o Maracanã, de certa forma, aí, acho que de 60, 70 mil pessoas tinha naquele dia, e eu lembro que falaram pra gente que tinha ficado muita gente do lado de fora. Então, você imagina, se fosse para 100 mil, teria dado 100 mil naquela época. E uma época que a modalidade não era tão vista como se é hoje. Então, foi um momento muito mágico, eu tenho guardado na memória, eu tenho um dos jornais que a minha mãe guarda. Ter vivenciado aquilo foi muito grande e depois disputado as Olimpíadas aqui também. Não tive a oportunidade dos meus pais irem no estádio para poder acompanhar, mas ter vivenciado isso dentro do nosso país também foi muito importante e muito grande. Sempre é importante a gente conseguir trazer os nossos jogos, né, aqui para dentro, para o torcedor poder acompanhar, porque a gente acaba trazendo mais proximidade. E a Olimpíada sempre tem um gostinho especial. Ela é diferente da Copa, né? São duas competições grandiosíssimas na carreira de um atleta, mas tem um gostinho diferente os Jogos Olímpicos. Esse jogo contra os Estados Unidos eu acho que é o jogo que eu mais lembro de futebol feminino na minha vida. Não sei porquê, ele foi muito marcante, acho que para vocês, né? Foi 5-0 final contra os Estados Unidos? Eu acho que foi 5 a 0 ou 5 Acho que foi 5. Foi 5. Foi uma goleada. Lembra? Daniela Alves, foi. vocês jogando isso. muito. Foi um jogo histórico, né? Eu lembro mais do que dos jogos recentes. Assim, esse jogo também ele foi talvez o mais marcante para vocês, por tudo que ele significou, tudo isso que você falou, ser no Brasil aquele momento. Talvez um dos momentos chaves sim, da história do futebol feminino no Brasil? Ele foi muito marcante porque a gente não criava muitas expectativas, porque a gente sabia que dentro do Brasil ainda tinha esse preconceito com a modalidade. A gente falava, tá bom, se tiver as pombinhas lá na arquibancada, a gente já está acostumada. Então a gente tinha esse costume triste, né, de, cara, não vai ter torcida e vamos embora, isso daí. A gente sempre trabalhou assim e vai continuar sendo assim. Mas, ao mesmo tempo, foi surpreendendo, porque no decorrer da competição, começou, né? A gente começou a ver, olha, esse jogo tem mais torcedor, legal, a gente está conseguindo fazer o pessoal dar uma movimentada para sair de casa. E realmente foi uma surpresa muito grande, porque a gente não escutou nada, estava dentro do vestiário, não sabia o que estava acontecendo do lado de fora, não sabia quantas pessoas tinham do lado de fora para acompanhar. E aí, quando a gente sai do túnel, que a gente chega a dar um eco, né? Que a gente faz assim, cara, muito barulho, e aí quando a gente entra e para de frente, né, na hora do hino, se posiciona e começa a olhar em volta, a gente fala, é no Brasil mesmo? Tá acontecendo com a gente isso? Que legal! Foi muito legal, porque foi aquela empolgação do início do jogo até o final do torcedor, e ter isso na memória, fotos, a nossa seleção naquela época, né, que foi montada, que consequentemente a gente chegou numa final de Copa e depois Olimpíada de novo, então foi muito especial.
Então, vamos falar um pouquinho de Jogos Olímpicos, né? Essa competição tão especial. Sua primeira participação aos 18 anos em Atenas. Conta um pouquinho, a gente foi prata, mas prata com um gostinho um pouco amargo, né, pelo jogo, mas fala um pouco dessa preparação, como foi, uma seleção formada ali com pouco tempo, mas chegou na final, então uma participação incrível. Ficou muito perto do ouro, inclusive. Sim, né? Foi muito importante, né? Porque a comissão que chegou do René era uma comissão que eles vieram do masculino, então era tudo muito novo. Ele não tinha banco de dados, porque nós não tínhamos na época. Filmagem, olha como que jogam os adversários, dados até nossos, porque nós não tínhamos nem GPS. Né? Então já começa por aí. As outras seleções muito à nossa frente em todos os sentidos. E a nossa seleção chegando desacreditada, porque eram como os outros países enxergavam pra gente. Lá vem o Brasil pra gente dar um passeio. E ele acabou montando uma seleção muito forte, né? Ele teve uma mescla de uma nova geração com as atletas mais experientes. E eu muito nova, né? Pra entrar ali, brigar com grandes jogadoras e conseguir estar naquela lista. E a maioria quase a maioria não tinha clube, então ele meio que montou uma seleção permanente para em 5 meses conseguir montar uma equipe. E foi uma surpresa para todo mundo, né? Acredito que principalmente para os outros países, de olhar que, caramba, o que aconteceu com o Brasil, como que transformaram essa seleção em pouco tempo, com uma geração de atletas mais jovens. Minha primeira Olimpíada com 18 anos, a Marta ali também muito jovem. E eu acho que foi uma surpresa muito importante, independente de como foi, né? Porque acho que quem acompanhou na época viu lá a roubalheira que foi pra gente, Não, né? Sem aspas mesmo, foi uma roubalheira mesmo pra gente ali naquela final. Mas ter trago aquela medalha foi muito importante pra gente, né? Acho que pra mim foi muito especial, porque primeira Olimpíada eu era banco, eu entrei porque outra atleta se lesionou. E aí o René, e com ele não tinha essa coisa de eu estou levando você para você ganhar experiência. Não, eu estou te trazendo, você vai jogar. Não faz sentido para uma Olimpíada para passear. Você tem que jogar, ele vai precisar de você. E aí quando ele me coloca, eu falo, bom, acho que agora, né? A oportunidade que eu estou tendo, eu vou abraçar. Ali você acha que foi o cartão de visitas dessa geração? Eu acho que sim. Eu acho que iniciou... Veio antes, né, quando a gente ganhou o primeiro PAN também, lá no Gol de Ouro, que eu já tinha feito o Gol de Ouro. E depois da Olimpíada, eu acho que foi o nosso cartão de visita mundial, digamos assim, né? Para os outros países olharem e falarem, olha, alguma coisa de diferente está acontecendo no Brasil e a gente precisa passar a respeitar a coisa que não acontecia antes. Falando dos Jogos Olímpicos em geral, aí em 2008 vocês também ganham a medalha de prata. Fala um pouco sobre a importância dessa competição, o que é disputar uns Jogos Olímpicos, porque para quem está muito acostumado com o futebol masculino, não se leva a sério da mesma maneira, até por conta da questão do limite de idade, não sei o quê. Sim. Mas para o futebol feminino é uma nova Copa do Mundo, praticamente uma nova Copa. Qual a importância dessa competição para vocês? Olha, eu acho que para um atleta é mágico, né? Todo mundo quer vivenciar uma Olimpíada. Primeiro que você está numa vila olímpica, onde você só vê aqueles atletas na televisão e nem imagina que um dia vai sonhar e falar, caramba, eu estou vendo esse atleta aqui, que legal. Conhecendo um pouco, a gente acaba conhecendo a história dos outros, né? Porque a gente vivencia, tem cada um tua modalidade, fica tão longe, aí quando tem a oportunidade de se conhecer, a gente quer conhecer um pouquinho do outro. E sim, a gente encara a Olimpíada como sim uma Copa do Mundo. Para a gente é uma competição curta e muito mais intensa, porque o tempo de descanso ele acaba sendo muito menor, né? Então a gente acaba tendo jogos muito próximos um do outro. A concentração, não é que a concentração é menor de uma Copa, mas ela é diferente, justamente por esse tempo de recuperação ser menor. E você colocar ali, poxa, eu joguei uma Olimpíada, eu sou uma atleta olímpica, é um negócio diferente, né? De quando você joga uma Copa do Mundo, tem um gostinho mais especial. E 2008, para a gente também. E aí já entra no respeito que eu falei que a gente não tinha em 2004, porque já chega uma seleção com uma medalha, já com uma medalha olímpica, já como favorita, que os outros países já colocavam a gente como favoritismo. Nossa, vocês vinham do PAN, né? Exato. Título do PAN que a gente citou. Exatamente. Nossa, o Brasil é favorito. E aí a gente chega numa competição muito bem, com uma base de 2004, né? Porque a nossa seleção de 2008 foi praticamente uma base. Então, estava fácil, digamos assim, porque já tinha um entrosamento muito grande uma com a outra.
E realmente era só escalar e a gente disputar a competição. E foi muito marcante em 2008 para a gente também. E, de novo, batemos nos Estados Unidos num jogo extremamente... sempre foi competitivo jogar com ela, sempre foi. E na prorrogação de novo. Então, ficou uma pedra no sapato. Amargos, assim, mas a gente trata com muito carinho uma medalha olímpica. Como eu falei, a gente tem mania de... vocês pegaram o terceiro. Mas foi prata, não foi ouro. As pessoas não têm noção do que é se preparar para disputar uma Olimpíada. E quantos atletas buscam ganhar uma medalha olímpica. Então, você imagina você estar no meio de um monte de atleta brigando por uma medalha. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 2 pratas olímpicas. Não, mas eu acho que isso é uma questão também do povo estar mal acostumado com relação ao futebol especificamente. Porque se um nadador ganha a medalha de prata, do Brasil no caso, vai ser extremamente festejado, incrível. Mas aí o futebol ganhou a medalha de prata, muita gente fala isso que você falou assim, mas por que não foi campeão? Exato. Não, uma medalha de prata olímpica é incrível, assim como ser segundo numa Copa do Mundo também é incrível. Sem dúvida. Não, levando em conta o momento do futebol feminino naquela época. Exato. Totalmente diferente do que é hoje, que já tem um calendário muito mais estruturado, os clubes já são obrigados a terem um time feminino, mas muitos já têm uma estrutura muito melhor. Então, valoriza muito mais, né, essa conquista. Sim, e eu achava estranho porque, na época, né, eu estava na Alemanha e eu ficava, caramba, mas a Alemanha acabou de pegar bronze. Cara, fecharam lá o país, a cidade, foi para a prefeitura e as meninas comemorando. O que deu? Que ninguém tá comemorando com a gente, cara? É uma medalha olímpica. Então, dali você já via a nossa cultura do, não ganhou ouro, então não serve. Eu acho isso muito errado, né? A gente tem realmente essa coisa do futebol masculino, a gente acaba trazendo muito pra gente do futebol feminino em vários aspectos. E é extremamente importante ganhar uma medalha. As pessoas não têm noção o quanto a gente quer, sei lá, se um atleta não quer estar numa Olimpíada, a gente quer muito estar numa Olimpíada, porque é muito grande. Pois exatamente. É Agora, visto de uma maneira diferente. Só pegando um pouco esse gancho, esse embalo, por outro lado, pratas incríveis, mas uma geração que criou ídolos, né? Você, Marta, Formiga, Pretinha, nomes que todo torcedor amante do futebol não conhece, né? Então, isso também são legados importantes que vocês estão deixando, né? Eu falo que fica na história. Por mais que a gente tenha a gente tem muita gente que valoriza a nossa conquista, vai ter quem não valoriza, mas eu falo, você está na história. Imagina você parar de jogar e você vai ser lembrado o resto da sua vida. Não importa quantas gerações passem. Você foi o atleta que ganhou uma medalha olímpica. Né? A tua geração, o teu país ganhou uma medalha olímpica. Sim. E não vai ser esquecido. Então, é muito mágico. Por isso que eu falo que vivenciar a Olimpíada, o atleta olímpico, é o ápice daquilo que ele pode entregar numa competição. Pra gente, pelo menos, a gente encara sempre com uma grandiosidade tremenda. E eu sou do tempo, olha só, de Cici, Pretinha, vocês citaram, Kátia Silene, tinha Fanta, Juliana Cabral, André, Roseli, eu adorava a Roseli jogando, porque era o nome da minha mãe, ela jogava muito. Tem muita gente. Ela tinha categoria, né? Sim, meio tem muita atleta boa. Muita jogadora boa, né, na história do Brasil. Assim, foi um caminho que foi sendo pavimentado com essas conquistas, com essas jogadoras, e chega nisso que a gente falou de hoje, a gente ter o ponto de uma Copa do Mundo. E eu ia te perguntar justamente sobre como você vê e como você vive... Desculpa te interromper, acho que teve Atlanta ainda das meninas, não foi? Terceira. Na 96, acho que elas ganham bronze. Com essa geração de Cici, Kátia Silene. Ainda tem as meninas dessa época que foi pior ainda do que a nossa geração. Então, a minha pergunta era justamente isso. Você viveu a época que era tudo isso que você está falando, de tantos problemas, e hoje você vê uma realidade completamente diferente e, graças a Deus, aumentou o investimento, embora não seja o ideal ainda, mas investimento, atenção da mídia, cobertura, dinheiro, estrutura, tudo isso. Como você encara hoje, como você aproveita hoje, o que você consegue passar para as meninas que estão chegando daquilo que vocês viveram e do quão importante é aproveitar e viver aquilo que o Brasil tem hoje nesse sentido? A gente sempre tenta passar para as mais jovens que elas têm oportunidades. Eu falo que eu queria estar vivendo, não é
feio falar, mas eu brinco, né, com a nossa geração mais velha, fala, cara, você imagina quanto que a gente não tá valendo hoje? Sim. Cara, com 18 anos a gente já tinha medalha olímpica, você imagina o que não seria hoje nós daquela geração, daquela época? Então, a gente fala para as meninas, aproveitem. Hoje tem transferência de atleta que não existia, então hoje a atleta ela é vendida. O clube recebe, ela é emprestada, coisa que já tem muito tempo no masculino, e a gente está vivenciando isso agora. Então tem muitas coisas boas acontecendo. As categorias de base que são montadas hoje, nós não tivemos. A gente teve a Sub-19, que foi... A gente tinha 14 anos, 15 anos para jogar uma Sub-19, e com 16 anos a gente pulou para adulta. Então hoje vocês têm a oportunidade de terem todas as etapas para ter um desenvolvimento até melhor do que o nosso. Para que vocês aprendam muito mais do que a gente aprendeu. Vocês foram muito na raça, a gente aprendeu na porrada. E vocês hoje conseguem aprender de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que para as atletas que vêm hoje em relação às competições, a crescimento, a seleção brasileira, a divulgação mundialmente falando, sem dúvida nenhuma, é muito maior do que o que eu peguei, do que a geração da Cici nem se fala pegou. Então, eu acho que as meninas hoje têm uma oportunidade muito grande e a gente sempre tenta diariamente lembrar isso delas, né? A gente vai tentando lembrar, olha o que vocês têm hoje, então aproveitem. E você acha que a médio, longo prazo, essa estrutura vai trazer frutos, vai criar novos ídolos, novas Martas, novas Cristianes? Como é que você vê o futuro do futebol feminino? Eu acho que vem criando já, né? A gente tem uma geração de atletas muito boas. A gente tem hoje a seleção sub-20, acabou de ser campeã, né, da Copa América. Tem meninas muito boas que vêm surgindo. É óbvio que a gente acaba tendo que mostrar mais quando entram nessas grandes competições, que principalmente é uma Olimpíada, é onde é o momento de você aparecer. É o momento que, peraí, eu vou ter, sei lá, 10 minutos, o mundo vai saber quem eu sou. E eu quero simplesmente fazer tudo que eu puder fazer, não somente para aparecer ou ser lembrada, mas de fato você acaba sendo lembrada quando você acaba conquistando as coisas. Claro. Não deveria, né? Porque eu acho que todo mundo entrega o máximo de si quando entra numa competição. Todo atleta tenta dar o seu melhor ali e ela deveria ser lembrada por isso. Mas a gente sabe que o que acaba pesando são os títulos, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande nessa Olimpíada de agora, de fato, de dar uma carimbada nessa geração que a gente tem agora e dar continuidade com as próximas que virão. Antes de falar sobre o momento atual, seleção, eu queria que você falasse sobre o fato de você ser a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, né? Porque você falou, disputar uma Olimpíada é incrível para um atleta. Disputar 5, ter 2 medalhas e ser a maior artilheira. Então, assim, seu nome... Entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres, qualquer gênero. Quem fez mais gols na história dos Jogos Olímpicos, que começou lá em aqui, 1800... na nossa frente. Você, entendeu? Como você trabalha isso na sua cabeça? Como você se sente com esse feito que é total mérito seu, né? Às vezes eu não lembro, sabia? É muito doido. A gente tá aqui pra te lembrar, fica tranquilo. As pessoas né? que toda hora falam, e aí, às vezes eu paro e penso, cara, isso é muito legal, né? Eu tô na história dentro do futebol feminino, mundialmente falando, e às vezes eu não penso, né? É tão doido que quando chego numa competição, eu só quero fazer. Eu não penso, nossa, vou entrar nessa Olimpíada para ser artilheira. Não, eu quero ganhar a medalha olímpica. O que vai acontecer, os gols que eu vou fazer, é tudo consequência do trabalho que a gente vai estar desenvolvendo em equipe. Mas é muito legal, né? Ter isso nos livros, isso ser contado e ser marcado até hoje, eu acho que é muito bacana. Óbvio que uma hora alguém vai passar, acontece. Mas vai acontece, demorar, cara, acontece, vai passar. Mas eu estou muito feliz ainda de estar nessa disputa. Essa disputa importante e grandiosa. Eu imagino que seja incrível. Você pega lá os livros, que nem você citou. Atleta com mais medalhas olímpicas numa edição. Michael Phelps. Não sei quanto. Simone Biles. Atleta com mais gols na história dos Jogos Olímpicos. Cristiane. Você está no meio de uma galeria de heróis olímpicos ali que nem se fala, né? Deve ser de uma satisfação enorme. E tomara que demore bastante, que você pode aumentar ainda esse número, não é que você... eu fiquei fora de uma ainda, então, né? A última eu não fui. Você ainda tem
2024, a gente está falando de 2027, né? Copa do Mundo, quem sabe 2028. Já tá Mas você está nesse hall de grandes ídolos olímpicos e imagina o tamanho da sua satisfação. Você não lembra muito, né, que nem se falou, mas a gente está aqui para lembrar você. Acho que falar sobre isso e você ter isso vivo na sua mente, nos seus momentos, é incrível, né? Assim, é uma satisfação. É uma sensação de dever cumprido. É um orgulho para todos nós, né? Torcedores, amantes do esporte. Eu acho que principalmente levar o nome do Brasil. Por tudo que não tivemos. Você imagina, não tínhamos nada naquela época e a gente conseguiu feitos, seja coletivo e individual. Então, para mim, acho que é isso que eu trago como orgulho. Porque os outros países, a gente sabe o que ofereceram para esses atletas poderem chegar numa Olimpíada. E o que eles tinham, né, na época. E a gente, sem nada, e martelando ali, carimbando todas essas coisas. Então, acho que é nisso que eu gosto de trazer como um orgulho de fato mesmo. Do Brasil falar, quem está ali? É do Brasil. Né? Com toda a história do futebol feminino, é do nosso país. E, bom, essa chance de ampliar ainda mais esse recorde existe, né? Estamos aí há quase 70, 60 dias para Paris. É o seu foco no momento? Paris está ali na mira? Só antes de você responder, a Cris foi convocada para os 2 últimos amistosos antes da convocação final dos Jogos Olímpicos, 2 jogos contra a Jamaica aqui no Brasil. Então tem essa chance ainda de que der para mostrar nesses jogos finais, né? Tem, tá funilando. Eu acho que o Arthur tá montando uma baita de uma seleção, tem nível altíssimo ali entre a gente. É muito atacante, então a vaga... São 10 atacantes, eu vi ali, são 10 atacantes. Não tem quase nada ali. A concorrência está pequena. Bem tranquilo. Mas nenhuma delas tem 14 gols em Jogos Olímpicos, tá? Só para avisar. Nada. São companheiras muito importantes e muito boas. E vai ser um páreo, não um páreo duro, né? Mas eu acho que uma competitividade entre nós saudável, porque só vão 18. Acredito que vão vir, dessa vez ele leva 23, mas de fato inscritas ali para entrar em campo são só 18. É pouca gente. Então, imagina ali você falar, meu Deus, eu tenho que estar nessas 18. Então, vai ser muito alta o nosso foco individual. Obviamente que a gente precisa de algo coletivo, mas para você conseguir martelar e carimbar, ele acaba sendo algo individual. Então, vai ser um momento muito importante e uma dor de cabeça boa que a comissão técnica vai ter para poder montar essa equipe, com essa seleção que vai para a Olimpíada. Até a chegada do Arthur, estava a Pia Sundhage e você ficou fora da seleção com ela em vários momentos, não foi para os Jogos Olímpicos, não foi para a Copa do Mundo. Como que você viveu esse momento? Você chegou a pensar, para mim, deu a seleção, você deu declarações que não entendia o que estava acontecendo, opção da treinadora, como acontece com qualquer outro jogador, mas como que você viveu esse momento? Foi difícil, hein? Não foi fácil, não. Até porque eu não criei expectativa porque eu sou a Cristiane e deveria ir porque era a Cristiane. Mas porque eu trabalhei muito para me encaixar no perfil daquilo que ela queria na época e daquilo que falaram para mim que deveria ser os números perfeitos de que uma atleta deveria entregar. Porque ela trabalhava muito com números, ela tinha muito esse negócio de números, né? Era muito mais os seus números do que talvez os seus feitos. Uhum. Então, isso eu busquei muito individualmente. Só que aí chegou uma fase que eu falei, cara, já não importa mais o que eu faço. Então, já passei a entender que não era sobre o meu desempenho, era sobre mim. Mas não sabia os motivos. Eu falei, quer saber? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque eu sou contratada dentro do meu clube, o meu clube espera que eu faça o melhor. Eu vou fazer o meu melhor dentro da onde me querem realmente, porque é isso. Te querem naquele lugar? É isso. Quando não te querem, você tem que entender que tudo bem, vou continuar fazendo o meu trabalho com as pessoas que querem continuar trabalhando. Mas realmente foi muito difícil, né? Teve ela conseguiu, aquela comissão na época conseguiu fazer com que eu, de fato, não pensasse mais em seleção. Não criasse uma expectativa na seleção brasileira de, cara, não vou criar expectativa porque isso vai me fazer mal, né? Porque é algo que talvez não vai acontecer, não sei durante quanto tempo isso vai se estender, mas enquanto ela estiver aqui eu já entendi que eu posso, sei lá, ser a melhor jogadora do mundo, que eu não vou entrar na seleção brasileira. Então eu foquei muito mais no meu trabalho,
dar mais continuidade de cuidar do meu corpo, porque não tenho 20 anos, então o cuidado que a gente tem, ele acaba sendo muito maior do que uma atleta mais jovem, e conseguir brigar em alto nível, em alto rendimento, e foi isso que eu fiz na época no clube anterior no que eu jogava. Então, eu me mantive nisso. Mas que foi bem doloroso e difícil, foi sim. Acho que não tem como um atleta que fica fora de uma Copa e uma Olimpíada falar, nossa, foi super tranquilo. Não, eu acho que é super doloroso. Estando em alto nível, sim, atingindo os números e com a história que você tem na seleção, assim, você se acostumou desde os 15 anos, sua primeira convocação. Minha primeira com 15. Sei lá, são 20 e poucos anos de seleção e, de repente, simplesmente você é descartado, assim. Imagino que não seja um sentimento fácil para um atleta com tudo que você conquistou na carreira, né? Eu acho que quando alguém vira para você e fala, olha só, Cris, eu não gosto de você. Eu acho muito mais honesto para qualquer atleta, quando você está trabalhando com atleta. Você não se encaixa no perfil de equipe que eu tenho. Obrigada, sinto muito. Por mais que você continue fazendo, eu não conto com você. Isso para mim é muito mais honesto do que você, nossa, sobe a montanha, subir. Ah, mas agora você vai ter que subir de costa. Porque você foi de frente, não era isso que eu queria. Isso para mim é muito pior. Então eu gosto muito dessa honestidade. Olha, não se encaixa, não é o perfil que eu quero um outro tipo de seleção, conto com outro tipo de atleta, outro tipo de personalidade. Para mim seria muito mais tranquilo do que isso. Olha, sobe aquela parede ali que tá tudo bem, é isso que falta para você. Então, acho que isso para mim foi o que pesou mais. E como foi ser chamada novamente? Lembra aí, relembra esse momento dessa primeira reconvocação, né? Como é que você recebeu essa notícia? Nossa, eu chorei bastante, né? Eu tenho uma emoção muito grande quando eu represento a seleção brasileira. Tem pessoas que falam, palhaçada, 20 anos servindo na seleção, tá chorando. Se você não sente emoção e satisfação no teu trabalho, então troca de trabalho. Não faz, para mim, eu sou muito assim, não faz muito sentido. Defender a seleção é o ápice, e a gente está falando de uma seleção brasileira de representar o país e representar milhares de meninas que sonham com aquilo. Então eu encaro sempre, qualquer convocação que eu vou, eu encaro dessa maneira. Estou sendo chamada para aquele momento. Então eu tenho que aproveitar e eu tenho que entregar e dar o meu melhor. Então quando eu voltei, me emocionei bastante. Abracei muito minha esposa, nosso filho, minha família. E eu falei, eu vou agora continuar dando trabalho para que eu consiga estar sendo convocada. Então, é sempre um orgulho muito grande para mim representar o nosso país. A seleção vem de uma Copa do Mundo muito ruim, é uma eliminação precoce, quando existiu uma expectativa muito grande. O que esperar para os Jogos Olímpicos? Como está a seleção? Mudou, né? Saiu a Pia, entrou o Arthur Elias, que fez um trabalho incrível no Corinthians nos últimos anos. Como está a seleção? E até assim, fala um pouco sobre o Arthur, o que a seleção ganha com a chegada dele, um cara que é do futebol feminino, está extremamente acostumado a ganhar títulos no futebol feminino. Fala um pouco sobre a expectativa para a seleção e o trabalho dele também. Bom, eu trabalhei, o primeiro Brasileirão ganhei com o Arthur, né? Nosso primeiro brasileiro em 2013 com o Centro Olímpico. Foi o primeiro Brasileirão com a comissão dele toda. Nós ganhamos o primeiro brasileiro, então meio que eu tô acostumada e ele é a mesma coisa. A gente já trabalhou, teve essa experiência junto, que facilita até, né, ter esse contato com ele. Eu acho que ele está tentando resgatar muito daquilo que foi diferente, porque a Pia tinha um perfil muito diferente do dele, até em relação à seleção. A gente tinha transformado uma seleção muito mais... tentando ser muito mais parecida com a equipe europeia do que propriamente do que é essa seleção brasileira, do que a gente tem, da criatividade, do individual, das nossas ações. E aí ele tem tentado trazer isso e ele tem pouco tempo, né, para fazer isso de novo. São convocações mais curtas, não como antigamente, como era o René, que você passava lá 3, 4 semanas juntos. Então, hoje todo mundo tem os seus clubes, que bom, né, que a gente tem hoje as competições. Então, ele tem essa missão de conseguir montar uma seleção rápida, em pouco tempo, onde só vão 18 atletas. Então, ele tem resgatado, pelo menos as convocações que eu fui e as que eu escutei também das outras meninas, ele tem resgatado esse nosso lado brasileiro, né? Esse nosso lado mais criativo, mais solto, mais livre de jogar. E com coisas positivas também que ele fez na época que ele era treinador do Corinthians, ele também tem tentado trazer pra gente. E eu acho que está sendo muito bacana, né? Acho que a nossa chave é muito difícil na Olimpíada. A gente quer numa chave bem complicada. Mas eu acho que os outros países também vão olhar e vão falar assim, cara, que chave complicada, é o Brasil. Sim.
Então, acho que por mais que a gente olhe Espanha ali, Japão, acho que qual é a outra seleção, gente? Olha eu dando é uma seleção mais fraca do que Espanha e Japão, mole. né? Agora eu não me lembro. Agora, dei mole agora, hein? Dei mole. Então eu acho que vai ser uma chave muito difícil, mas as outras seleções também vão olhar e vão falar assim, pera, a gente está na chave do Brasil. Então vai ser uma Olimpíada gostosa de competir e ao mesmo tempo com essa dificuldade da nossa chave. Legal. Estou conferindo aqui quem será. Nigéria ou África do Sul? Acho que não saiu ainda, né? Essa notícia, elas se enfrentariam no dia 5 ou 9 de abril. É Nigéria ou África do Sul? Uma equipe africana. É uma equipe africana que não tem tanta tradição, mas Espanha e Japão são seleções de altíssimo nível. A Espanha acaba de ser campeã, campeã do mundial. mundo. Enfim, eu vou aproveitar agora para chamar a Medley, que é a nossa parceira aqui do Cobcast, porque para a Medley a saúde mental vale ouro. Cris, fala um pouco sobre o trabalho que você faz de saúde mental e a importância que você vê desse tipo de trabalho para a sua vida, para a sua carreira. Bom, para quem não sabe, eu tive depressão em 2016, logo depois dos Jogos Olímpicos. Eu não tinha psicóloga na época, minha, né, particular. E foi um momento tenebroso, eu quase parei de jogar, porque assim que eu me lesionei naquela Olimpíada aqui no Brasil, e aí a competição na Europa eu já tinha que voltar, eu jogava no PSG, e eu tive pouco tempo de férias, né? Então quase não fiquei com a minha família, então já voltei, morava sozinha, tinha voltado já. E aí foi uma época muito difícil, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento de muito tempo, a minha avó tinha falecido, ou seja, foi um combo ótimo, né? Ironicamente falando, mas foi um momento muito complicado. E na época eu pedi afastamento da seleção. O Vadão, professor que, nossa, está no meu coração, ele ia me convocar. Eu falei, olha, professor, não estou bem, não estou legal, eu não estou para vivenciar esse momento. Estava a ponto de parar, eu tinha pedido para ir embora do Paris, né? E aí o treinador falou, não, eu vou te ajudar porque eu conto com você. Eu vim para cá porque eu sabia que você estava no Paris. Na França, na França, isso, no PSG. Ele falou, não, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai trazer a Cristiane de volta para tudo que você precisar. Então eu tive um suporte muito bacana por parte dele. Ele foi na época o treinador, ele foi um cara muito coração, né? Porque ele viu a minha fase difícil e o quanto também a gente precisava cuidar da saúde mental, que a gente acha que é uma baita de uma besteira. E hoje eu tenho a Luísa Garuti, que trabalha comigo, faz um trabalho incrível comigo. A gente tem hoje dentro da seleção brasileira também a Luciana, a doutora Luciana. E eu acho que é extremamente importante, mas eu acho que não dá para você forçar o atleta a fazer aquilo, né? Eu acho que você tem que deixar ele se sentir ele confortável para ele procurar um profissional, para ele de fato querer trabalhar, porque às vezes você fica tanto forçando que ele vai falar assim, não quero, que negócio chato, e aí ele acaba não fazendo. Então, é muito de cada um. Eu recomendo, eu acho de extrema importância pro teu desenvolvimento, seja ele profissional e principalmente pessoal. Mas eu acho que é algo que você tem que deixar o atleta muito à vontade para ele falar, não, eu tenho confiança nesse profissional para me ajudar. Eu, particularmente, me sinto muito bem. Eu conto muito com o trabalho dela e tem me ajudado muito. Esse é um tema cada vez mais importante, né, no esporte em geral, na vida das pessoas, e tem que ser falado, tem que ser tratado, porque faz muita diferença. E é por isso que, para a Medley, a saúde mental vale ouro. Daniel Varsano, olha só, falamos aqui de medalhas olímpicas, são 2, inúmeros títulos, maior artilheira dos Jogos Olímpicos, mas tem uma coisa que é mais importante do que tudo isso. Já imagino. Cristiane foi revelada pelo Juventus. Para mim, nada mais importante do que isso, tá? Fala um pouco sobre o começo da sua carreira no futebol, por ter jogado tantos anos nesse clube maravilhoso. Juventus da Moca. Juventus da Moca, Rua Javari, né? Rua Javari, de muitas glórias, muitos títulos.
Fala um pouco do seu começo no futebol, Cristiane, como você chegou até o futebol e sobre esse início nesse clube maravilhoso. Que tem uma das camisas mais bonitas do futebol. Não, é a mais bonita do futebol, né? Sim. Fala um pouco sobre seu começo, Cris. Bom, eu, como toda criança na época, futebol de rua, né? Então eu também, que bom que eu joguei na rua, porque eu aprendi tanta malandragem do futebol com o futebol de rua, que as pessoas não têm ideia, né? Puder deixar teu filho, sua filha jogar na rua, deixa estourar o dedão. Volta com o dedão sangrando. Deixa pendurado o dedão, vai valer a pena. Então, como muitas crianças e somente eu de menina na minha rua, comecei na rua jogando futebol, minha família não tinha condições de pagar uma escolinha, né? Minha mãe, meu pai, era uma família muito humilde. E a gente tinha um vizinho abençoado, infelizmente já faleceu, que era o Josias, que ele foi o cara que insistiu ali com a minha mãe para pagar a minha escolinha. Minha mãe não deixava, não vai jogar futebol. Eu fiz teste em ginástica olímpica, quase... Quase passou ainda? Sim, porque eu fazia capoeira. Então eu dava mortal. Fácil. Corria, dava mortal fácil. E meu pai era caminhoneiro e ele ganhou do patrão dele, né? Ai, leva sua filha para fazer um teste. Passei no teste de ginástica olímpica. Anos? Eu tinha uns 7 anos. Passei no teste, assim, não, já vamos. Só que meu pai trabalhava, minha mãe também. Eu morava em Osasco, o lugar era longe, não tinha quem levar. E aí acabou não dando certo. Então, vamos lá jogar a minha bolinha, que é o que eu adorava. Imagina, pela idade, Daiane dos Santos e Cristiane Roseira na seleção brasileira de ginástica. Eu ia fácil, porque capoeira, então, pequenininha, nossa, fazia abertura, falava espacate, né? Nossa, aquele espacate zero, que não, hoje se eu fizer, acho que eu tenho um treco. E era maravilhoso. Então, esse vizinho falou, olha, Dona Ivete, sua filha é muito talentosa. Deixa eu colocar lá na escolinha. Minha mãe, não vai colocar na escolinha, porque eu não quero minha filha jogando futebol. Minha mãe tinha uma preocupação muito grande, porque eu acho que era medo, né? Não era preconceito da parte dela, mas era um medo de minha filha no meio de um monte de menino e com um monte de homem, o que eu vou fazer? Porque não tinha na época, né? A quantidade de meninas que se tem hoje, comissão técnicas femininas que se tem hoje. Então, minha mãe tinha um medo muito grande. E aí ela cedeu porque eu sempre chegava em casa chorando, que um vizinho me xingava, um amiguinho xingava, que eu jogava futebol, porque eu era menina e que eu não tinha que jogar futebol, que eu tinha que cuidar, brincar de boneca e limpar a casa. E ela cedeu e foi quando ele pagou tudo, né? Comecei na escolinha do Seno, lá em Osasco. Seno de Osasco, Isso. Joguei contra o Seno Jura? várias vezes em Osasco. Caramba, joguei. tá vendo? O Seno de Osasco com Tem mais gente, sabe? Acho que o Kleber Gladiador é do Seno. Joguei com ele, tem uma galera, tinha um monte de gente que Osasco. saiu do Seno. E aí comecei lá, a única menina, aquele terrão, aquela terra seca. Saía tudo Nossa. laranja, marrom, de tanta terra que vinha no sol, né? E ia todo dia andando, né? 40 minutos para mais, eu ia andando pro treino e voltava com a sacolinha nas costas para conseguir realizar o sonho. E aí, num desses jogos, ele montou uma equipe feminina, porque eu apanhava muito dos meninos e eu não podia ser inscrita no campeonato com os meninos. E aí ele decidiu montar uma equipe feminina, meninas de, sei lá, eu tinha 12 anos, menina com 16, 17. Foi quando a treinadora Magali, né, foi assistir 200 anos no Juventus. É isso aí, foi assistir um jogo que uma atleta morava ali do lado, contou pra ela, falou, tem uma menina lá que é boa, Magali, vai olhar. Aí ela falou, não, essa daqui, vamos fazer um teste. Fui pro Juventus fazer teste, né? Passei, fiz teste de futsal, fiz teste de campo e passei. E aí foi difícil porque eu tinha que sair de casa com 14 anos. Então, para mim, essa mudança de casa, de escola, quase que eu não fico, né? Eu fiquei porque minha família falou, olha, teu sonho tá aí. Agora bacana. É hora de mudar. Muito Mas bacana. eu preciso fazer uma revelação agora também. Eu já marquei a Cristiane muitas vezes. Já tomou muita porque caneta. Nessa época, eu jogava no Juventus, 2002 você estava no Juventus. 2001. A gente treinava contra o time Caramba, feminino. que legal. Você devia estar aí no sub-17, sub-20, profissional. Enfim, a gente treinava contra todas as categorias. Qual era a sua posição? Então, eu era zagueiro. Que legal. E você é atacante, então... Provavelmente. Eu tinha 14 anos. Isso, então. 14, 15. Isso mesmo. É isso aí. Então, a gente tem 4, você é de 85, né? Sou 85. 4 anos de diferença. Já deve ter feito muito gol ali, já né? deve ter Deve ter apanhado, muito, coitado. sim. Nossa, que a gente sentava porrada, deve ter apanhado, então, tadinho. você lembra? Vocês treinavam contra o
os times masculinos. Treinava, Então, porque não tinha tantas equipes femininas, então a gente acabava fazendo amistoso mais com os meninos. Aquele terrão do Juventus lá também, que ficava o campo... subia aquela terra, comia poeira. Muito bom. Era um tempo muito bom e ajudou a moldar, assim, né? Você como jogador e como pessoa também, passar por esses momentos. Sem dúvida que aconteceu muita coisa nessa época e é um aprendizado muito grande, né? Por isso que eu brinco e falo com as meninas, gente, vocês estão comendo picanha, que vocês não têm noção o que a gente comia para ir jogar. Às vezes nem comia para disputar a competição. Então, tem muita coisa, tem muita história boa que eu gosto de lembrar. Hoje, as meninas de 14, 15 anos, como é que você vê isso? Vocês foram pioneiras, né? Nessa época você passou por muita dificuldade. Hoje você vê um caminho mais aberto para as meninas e com menos preconceito? Eu acho que, desculpa, só para complementar, você consegue enxergar na prática para essas meninas uma melhora também? Você consegue ver uma diferença daquilo que você viveu para quem está nessa idade, nessa situação que o Daniel falou? Sem dúvida. Em termos de desenvolvimento para a parte física delas, para a parte técnica, a parte tática, nem se compara. Então, eu falo que se eu... Com todas as coisas que eu tenho, eu, Marta, Fu, a gente tivesse tido as categorias de base, o nosso desenvolvimento seria muito maior do que as coisas que a gente fez ao longo da nossa carreira. Hoje elas têm todas as etapas, a 15, 17, a 20, até chegar na adulta. E tem as competições na idade delas. Nós não tínhamos zero, era nada. Então, com certeza, eu enxergo primeiro que oportunidade muito maior para essa geração e o quanto elas podem tirar de proveito disso, né? O quanto elas podem crescer dentro daquilo que é oferecido para elas. Claro que nem todos os lugares são mil maravilhas, mas comparado a coisas que a gente passou, eu acho que elas têm um caminho muito mais tranquilo a percorrer do que foi pra gente, sem dúvida nenhuma. Mas você acha que o preconceito diminuiu em relação à entrada das mulheres no futebol? Como é que você vê essa questão? Em alguns momentos, sim, a gente sabe, mas eu acho que a gente ainda tem um lado muito machista ainda muito grande. Principalmente se você... Eu, particularmente, hoje, quem cuida muito mais das minhas redes sociais é a minha assessoria, mas se você parar para pegar alguma coisa que saia do futebol feminino, principalmente nas páginas de esporte que são consumidas praticamente só por homens, é só besteira. Nem vale a pena parar para ver, porque é só ladeira. E é muito triste, porque a gente está em 2024, eu acho que a gente já teve bastante tempo suficiente para ser um ser humano melhor, né? E ter uma evolução, principalmente de respeito, muito maior. Então, a gente ainda tem esse preconceito ali nas mídias, né, que se tem. Nos estádios, hoje, eu tenho uma preocupação, eu vivenciei isso atualmente, com as grandes torcidas, porque a gente está migrando o torcedor do masculino pro feminino. E aí aquela coisa de ser mais tranquila, que sempre existiu no futebol feminino, hoje já tem uma preocupação, porque os caras, às vezes, eles vão para ficar te xingando. E aí eles têm que lembrar que, ele não tá no masculino. A gente não é a nossa cultura do futebol feminino, historicamente falando, do que a gente trouxe, porque a gente tem muita criança na arquibancada. É um ambiente totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. E eu não gostaria que isso continuasse, né? Eu não digo nem pela gente dentro do Flamengo, porque a gente vive de uma maneira diferente, mas de ter jogado contra outras equipes, né? Que você está jogando contra a equipe adversária, o torcedor ele quer tirar você do sério, só que ele entra para um lado ofensivo que a gente não vivenciou. Então, a minha cautela hoje a gente tem, mas eu acredito que seja um pouco menor. Eu escuto menos, a gente escuta menos. Escutar, né? Diferente das mídias sociais que ainda tem. Mas tem essa preocupação hoje com a migração das grandes torcidas. Você se tornou mamãe há 3 anos do Bento. O que isso mudou na sua vida? Fala um pouco sobre você como mãe e o significado disso para você. Primeiro que mudou em vários aspectos a forma como eu encarava muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa às vezes eu chutava a porta em vez de abrir. E aí eu comprava briga com muita gente. Eu comprei briga com muita gente, seja diretor, treinador, presidente, com muita gente.
E aí eu me vi numa situação que não é que eu não compre as brigas, mas eu sei quais as que eu brigo. Porque eu não tô mais só a Cristiane, eu tenho a minha família por trás. Então eu não quero afetar principalmente o meu filho. Então hoje eu sei a forma de falar, aonde eu devo agir. E muitas vezes eu acabo escutando que a Cristiane é omissa. Cara, eu briguei por tanta coisa a minha vida inteira. E assim, hoje eu tenho um bem muito maior que é a minha família e o meu filho. Então hoje eu penso, exato. Então hoje eu penso muito qual porta que eu vou abrir e a forma como eu vou abrir. Então isso mudou muito para mim, essa forma de encarar, de ter mais essa leveza. Não é brigar pelas coisas que eu acredito e que é correto e que vai fazer diferença para as próximas gerações, mas é como eu faço isso, né? E fora que mudou, hoje eu consigo dormir melhor, a gente consegue dormir melhor, mas o começo foi bem difícil. Sem contar o seguinte, né? Nós 3 aqui temos filhos de 3 anos. Sim. Comprar briga com a criança de 3 anos também, você falou brigas no futebol, não sei o quê, mas você aprende a briga que você tem que comprar. Tem que escolher. Tem que escolher. Porque se você resolve comprar uma briga que o seu filho também quer comprar, aí fica difícil. Fica difícil. Porque, olha, é duro. E eles absorvem muito. Nessa idade. São tinhosas, né? Eles absorvem muito. Eles observam e absorvem muita coisa. Mas você como mãe, é mais durona? Você é mais liberal? Como é que você meio se termo. Vê como mãe? Assim? A gente é meio termo, né? É que a gente costuma falar muito do filho do outro quando não é nosso. Ai, mas eu não faria isso. Mas, a hora que nasce o seu, a hora que nasce o seu, você vê. Mas a gente tem muito meio termo, assim, com o Bento. A gente cede, mas também tira. Porque eu brinco que ele tá na fase... Vocês têm a mesma idade, na pré-adolescência. Sim. Então, às vezes é difícil de falar, olha, você vai tomar banho agora. Aí não quer tomar banho. E aí, quando quer tomar banho, também não quer sair de chuveiro. Exatamente. E aí, você tá falando da Luísa, minha filha. É igual, aí não muda nada. Eu quero esse tênis. Não, você não vai com esse, você vai com aquele. Não, mas eu quero esse tênis. Então, eles já têm uma personalidade deles, assim, é muito doido, né? Eu falo que o caráter do Bento é algo que a gente... não é moldar, mas é mostrar para ele os valores do que é correto, do que a gente pode fazer para o próximo, do quanto bom a gente pode ser. Mas a personalidade é dele, nasceu com ele, aquilo a gente não vai mudar. Ele é aquele menino que ele é genioso e doce ao mesmo tempo. Ele é um taurino, não sei como são de vocês quando nasceram, mas ele é um taurino bem teimoso. Até não sei se ia fazer outra, Dani, mas nesse gancho... Você falou, no começo foi difícil, agora o sono melhorou. Como isso mudou a sua vida também e como você teve que se adaptar na sua profissão? Porque você passa uma noite sem dormir, você vai treinar de manhã no dia seguinte, é difícil. Sim. Como que foi esse processo da maternidade? Não foi você que engravidou, foi a sua esposa. Ela que gerou, mas você não teve a questão corporal. Sim. Mas você está lá no dia a dia, você tem todo o trabalho, você participa de tudo. O quanto isso foi difícil para você se adaptar na sua profissão, que exige o seu físico o tempo todo? Quando o Bento nasceu, eu tive 5 dias para ficar em casa. Não que o clube não tenha dado, né, a licença maternidade, mas não dá para parar porque eu trabalho com o meu corpo. Então, eu ia perder muito a parte física. Então, eu fiquei 5 dias em casa e eu lembro que no domingo a gente tinha jogo contra o Corinthians e eu fui direto pro jogo. Assim, saí da maternidade, eu não fiz um treino, fui direto pro jogo. Nossa. E durante os dias foi um pouco difícil, né? Porque o Bento acordava 3, 4, 5 vezes às vezes à noite e a gente treinava de manhã. Então, às vezes eu ia com 3 horas só de sono. A gente trocava a janta pelo sono. Então, chegava na hora do jantar, ele dormiu. Vamos dormir. Vamos dormir. Quem nunca fez isso, né? Tem que aproveitar. Então, a gente não se alimentava direito. E aí eu emagreci bastante na época. Eu fui para quase... meu peso ideal é 65, 66. Eu fui para quase 62, 61. E a preocupação, né, da comissão de, caramba, que ele está emagrecendo muito, o percentual está muito baixo. Poxa, será que vai se lesionar? Então, eles tinham uma preocupação muito grande. E alguns momentos esqueciam que eu era mãe, né? Porque, a Cris não dormiu. Então, a gente tem que fazer um trabalho diferente que não dá para ser o mesmo do que as outras atletas. Mas eu nem culpo porque a gente não tem, né? Nós não temos muitas mães nas equipes. Então, as pessoas acabam esquecendo que tinha que ter um cuidado diferente. Não especial, mas tinha que ter um cuidado diferente. Então, mudou bastante. E na época que o Bento nasceu... principalmente para eu acho que foi muito mais difícil para Ana, né? Por mais que eu fale que eu precisava porque dependia do meu corpo, para ela foi muito mais difícil porque quando eu viajava ela que ficava com o Bento.
sozinha. E a gente tem 3 cachorros, e aí era pandemia, a gente não tinha ajuda de ninguém na época, porque estava com esse medo de não sabia como que seria a Covid, como que afetaria. Então, foi um momento muito difícil nesse sentido de estar sozinha com um bebê recém-nascido, ela no puerpério. Então, foi uma fase bem complicada. Acho que muito mais para ela mesmo, até do que para mim. Porque eu ia pro hotel, às vezes eu não conseguia dormir. Quando eu estava concentrada, Sim. entendeu? Ela não, ela estava ali com ele, tendo que lidar com tudo. Então, esse comecinho pra gente foi bem difícil. Bom, a gente aproveita as viagens do COB também para conseguir... Eu visualizei várias situações assim que eu me coloquei no lugar também quando viajo para coberturas, aí vai pro hotel... Embora muito cansado pelo trabalho, mas... Você come, você dorme no horário certo. Para quem fica é mais difícil. Exato. Sim. Bom, eu queria fazer uma pergunta... sobre as suas andanças aí pelo mundo. Você está jogando agora no Flamengo, morando no Rio de Janeiro, mas já jogou no Japão, na China, na Suécia, nos Estados Unidos. Me corrige se tiver mais algum. França. Alemanha. A Rússia. Coreia do Sul. Olha só. Nossa Senhora. Eu posso ter errado algum país, mas enfim. Qual desses países você mais se adaptou e... Enfim, se tiver alguma história curiosa que você lembre de algum... Que você mais gostou de morar também. Você queria ir embora da França porque você estava com problemas depressão. Pessoais e tal, mas qual que você gostou de morar mais, assim? Eu gostaria de ter tido atitudes diferentes nos países que eu morei. Eu era muito jovem, não aproveitei a língua. Eu brinco que eu falo que poderia falar... Brinco não, é sério. Poderia falar hoje 4, 5 línguas se eu tivesse sido dedicada na época. Eu era muito nova. Em termos de educação esportiva, 0, porque a gente não tinha educação esportiva como muitos países se têm. E eu levava as coisas muito na brincadeira. É a idade, gente, pelo amor de Deus. Sim. Eu tinha 18 anos. E eu gostaria de ter a mentalidade que eu tenho hoje. Então, acho que eu queria ter aproveitado mais isso, eu não aproveitei, em todos os sentidos, ter sido até mais profissional mesmo. Uhum. Mas eu aprendi muito com cada lugar, né? E o legal é que eu fiz amizade. Então, quando eu reencontro essas meninas jogando contra ou eu visitando os países, traz essa memória legal, né? Essa memória boa de recordação mesmo, da cidade, de saber como é que de falar, nossa, eu fui a pessoa da minha família lá que não tinha nada e conheceu muitos países e viajou para muitos lugares. Então, isso é muito legal de lembrar, né? De trazer para a memória. Mas... Sim, tiveram lugares especiais, né? Eu gostei muito, mesmo com toda a dificuldade da depressão num período curto, gostei de jogar no Paris, gostei de morar na França, mas eu gostei mais ainda de ter morado nos Estados Unidos, que eu morei em Chicago. Você teve 2 passagens pelo Chicago, né? Foram 2 temporadas, depois a liga deu uma quebrada, que teve um problema de investimento, foram as 2 temporadas, acho que na terceira ou no quarto ano quebrou a liga até reabrir de novo. Mas gostei muito, ter aprendido inglês, aprendi com as meninas, né? Tinha uma atleta que ela falava português porque ela tinha jogado no Brasil e ela que dava aula para mim, não tinha aula, não tinha professora. E eu acho que foi bem legal, foi um país que eu falei, bom, eu voltaria para cá. Eu acho principalmente também como eles olham o esporte. Eu tenho uma admiração... Não é baba-ovo de gringo, mas eu tenho uma admiração de como eles encaram o esporte desde pequenininhos. É uma maneira extremamente profissional em tudo, né, que eles fazem. É a maior potência esportiva exatamente. Eles trabalham a criança para ser um atleta de alto rendimento e oferecem para a criança, para que aquilo aconteça. O próprio modelo escolar é voltado para privilegiar a prática do esporte. Exatamente. Às vezes você pega... Às vezes as meninas mandavam um vídeo para mim na escola, as crianças aprendendo como é que faz o movimento de pegar uma barra, de fazer um agachamento. E a gente aqui brinca, né? Que muitas escolas não tem o educador físico, ele não tem o que fazer, o que ele vai ensinar ali... Joga uma bola, ele joga uma bola e fala... Vai lá, pega a bola, joga a bola no vôlei e não tem a mecânica de absolutamente nada. A gente aprende na rua. Fora os grandes eventos, né, que são exatamente. Shows. Um jogo qualquer da NBA é um grande show. Né? É um negócio, então eu tenho essa admiração por isso. Porque eu acho que a forma como eles encaram o esporte é até diferente do europeu, tá? Eles realmente são muito à frente em termos de esportivo. Vocês
sabe do que eu tô falando, Sim, né? Então eu tenho, para mim é um lugar que eu gosto bastante e tenho muita admiração por isso. E os Estados Unidos é uma potência no futebol feminino, é muito maior do que o futebol masculino, Exato. inclusive, em vários aspectos, em resultados, em Sim. público. Então, eles fazem por onde chegar eles têm o nesse... college junto. A gente, Sim, aonde a gente tem aqui, aonde a gente anda, deveria andar junto, esporte plus educação aqui. A gente não consegue fazer isso aqui. Aí lá as mulheres jogam até mais o soccer do que os homens, né? Que tem o futebol americano, tem o basquete, né? O beisebol. Lá as meninas são... Todo lugar. Exato. Todo Você lugar vai num que parque você lá, vê. tem um monte de menininha jogando Exato. futebol. Tem alguém dando treino. Então, todo lugar que você passa, que tem uma graminha ali, eles dividem, montam o campinho e tá ali dando treino. Então, eu gosto muito por isso. Eu acho que eles têm uma visão muito à frente em relação ao esporte. Cris, nosso tempo já está esgotado. Eu gostaria de falar sobre várias outras coisas aqui. Teria muito assunto para falar com você, mas neste momento eu só posso te agradecer por ter participado. Aproveito para agradecer aqui por tudo que você fez e faz pelo esporte brasileiro, pelo esporte olímpico brasileiro. A sua história olímpica a gente nem se fala. Obrigado por ser o quê? Revelada pelo Juventus também, mas muito obrigado por tudo que você fez pelo esporte, pelo que você faz. Somos todos muito fãs de você e queremos ver você em Paris e no Brasil na Copa do Mundo de 2027. Vai ser uma honra enorme. Como foi ter você aqui? Vai ser muito legal se essa convocação se concretizar. A gente torce muito para que você esteja lá. Muito obrigado mais uma vez, Cris. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Poderia ficar mais tempo, mas já vou buscar o pequenininho na escola. Não pode atrasar. Você sabe o que eu falo? Pode atrasar. Mas eu estou muito feliz de ter batido esse papo com vocês, de trazer um pouquinho essas memórias importantes e grandes da nossa seleção brasileira e dos nossos momentos olímpicos. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Daniel Varsano, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi um prazer, sempre abrilhantando o nosso Cobcast. E lembrando sempre, se inscrevam nas nossas redes sociais lá, YouTube do Time Brasil, Spotify do Time Brasil, para acompanhar os nossos novos episódios aqui do Cobcast. Um grande abraço a todos, obrigado por terem acompanhado mais essa edição do nosso Cobcast e até a próxima.